Eu percebo que o mundo está entrando realmente na trevosidade, vamos dizer assim, quando eu faço um vídeo público para defender um funkeiro. Gente, eu não sei em que universo as pessoas estão tirando essa história, mas o MC Pose não assediou, ou no caso o termo correto seria importunou sexualmente as meninas desse vídeo aqui, tá? O que tá acontecendo nessa história do Pose é uma coisa que eu já venho falando aqui há algum tempo. As mulheres adultas, elas estão sendo muito infantilizadas, mas tá chegando num nível tão absurdo que elas podem participar de uma situação, permitir uma situação ali de acontecer, elas podem demonstrar que estão, inclusive, confortáveis naquela situação e mesmo assim vai ter alguém ali depois querendo decidir por elas que elas são vítimas de algo. Mas não, gente. Mulheres adultas, elas são responsáveis também por aquilo que consentem. E eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo uma mulher que cometeu assédio contra outra mulher, mas que todo mundo passou pano pra isso. Então, antes que qualquer um aí surte, eu quero mostrar o vídeo completo pra vocês, porque eu quero que você analise essa situação inteira, que você olhe pra essas mulheres, olhe pro comportamento delas, pra dinâmica ali de toda a situação e você tire suas conclusões com base nisso. E não em 3, 5 segundos de vídeo que tá aí na internet, tá bom? Mas antes, se você não me conhece, é novo aqui no canal, ou até mesmo pra você que já é da casa, olá, tudo bem do lado daí, tudo certinho? Eu me chamo Lai Oliveira e seja muito, muito bem-vindo ao meu Notório Mundo. Vem assistir isso aqui comigo. Oi? Pode dar um beijinho? Vai, Cacauzinha! Vai! Ai, meu Deus, eu amo! Ternura, né? Eu ternura vai fazer o que agora? Vamos agora com ele. O que Ah, quiser. o que tu Vem, quiser, Cris, né? vem. Vamos lá, três, então. Vai. É toda vez que eu tô importante, né? Isso. Vem, Fica aí no vem. meio. Acaba que tem prazer pra todo mundo. Isso sim. Foi. Ai, tão gostoso. Vai então, para levar. Bem, gente, eu acho que para começo de conversa a gente tem que começar pelo básico aqui. Eu não vi em nenhum momento mulheres desconfortáveis perto desse homem ou com qualquer tipo de interação sexualizada. Nenhuma delas, inclusive aquela que ele colocou o dedo entre os órgãos genitais. Não vi, tá? Então, além de falar isso e deixar bem evidente, a gente precisa ajustar uma coisa, porque a internet chama tudo de assédio sexual, mas juridicamente as coisas não funcionam assim. Então, a gente precisa dar os devidos termos às coisas. Obviamente, a gente sabe que não aconteceu aqui a situação, mas se tivesse acontecido, não se encaixaria como assédio sexual, porque o assédio sexual, ele tá lá no Código Penal, no artigo 216-A. E no 216-A, ele fala ali de uma situação em que uma pessoa, ela vai constranger outra pessoa em busca ali de vantagem ou algum tipo de favorecimento sexual, mas tem que ter uma questão específica de se prevalecer de uma posição de superioridade hierárquica. Tipo assim, e ter também essa questão de ascendência relacionada, ou de alguma coisa assim, tá? Algo assim como, tipo, um emprego, né? A pessoa, um chefe com um empregado, um cargo, uma função, tipo um professor com um aluno, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa. Então, obviamente, não é disso que a gente tá falando aqui. Então, se fosse ser discutida essa questão, entraria em importunação sexual. E importunação sexual é o artigo 215-A do Código Penal. Só que eu quero que você preste atenção na linguagem da própria lei, para não haver problema. Porque a importunação sexual é praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso. O ato libidinoso é sem a sua anuência. Anuência é concordância. Então, o ato que você acabou de ver sexualizado, ele foi contra a vontade da moça? Óbvio que não. Porque parece que algumas pessoas, elas descobriram uma nova modalidade de consentimento. Então, a mulher consente na hora, só que o Twitter retira esse consentimento depois e pronto. Só que não funciona assim, tá? Então, essas mulheres do vídeo, a gente percebe que tão próximas dele, participam da interação com ele, normal. Ele ali, ó, tem todo acesso ao corpo delas, circula a mão ali livremente, é mão na nádega, depois passa ali pra parte da frente. Então, é uma interação ali totalmente consentida. Você pode achar feio, como eu acho uma coisa degradante, enfim, mas o meu julgamento moral sobre o comportamento dessa moça não vai transformar o que ela consentiu em uma ausência de consentimento. Então, eu posso achar feio, mas o meu peso moral não vai fazer aquele ato se tornar crime, porque a moça consentiu e ela é adulta. Agora eu vou te mostrar aqui essa outra questão específica.
Essa é uma atriz indiana que teve isso, né, quando aconteceu, e as pessoas elas simplesmente pegaram e atribuíram o ato como sendo uma não importunação sexual. Só que isso aqui foi. Apesar da mulher estar cheia de botox e tudo mais, fica mais difícil ali a gente poder analisar mesmo as expressões faciais, né? É quase uma perícia que precisa, mas mesmo assim, pra mim, existe uma mudança de comportamento ali muito mais evidente. A mulher se afasta da situação, isso pra mim já é completamente diferente do vídeo anterior. Então eu não vi feminista da chilique da mulher ter feito importunação sexual com a outra. É bizarro a gente ver esse duplo padrão moral, mas existe, infelizmente. Eu já recomendei aqui no canal um livro chamado Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman. E uma das coisas, né, que ele fala é referente à nossa mente sobre essa tendência que a gente tem de construir histórias totalmente completas a partir de pouquíssimas informações que a gente vê. O trecho que eu vi do Pose, inicialmente, não tinha sido esse vídeo completo. E por isso que eu não tinha feito o vídeo antes. Eu queria ver o vídeo completo, todo um contexto, né? Mesmo com um pequeno trecho, que foi a parte que ele enfia o dedo entre o órgão genital da moça, a galera já começou a dizer que era assédio e tudo mais, ainda atribuindo uma nomenclatura errada. Muitas vezes é porque a palavra ela estava escrita ali. Então a pessoa pegava ali um homem e uma mulher com interação mais sexualizada, assédio. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse pensamento rápido que a gente tem é benéfico, mas você não pode pegar 5 segundos de um vídeo e colocar em cima de uma palavra e transformar aquilo na história completa de uma questão que não é. Você não viu o contexto daquilo e o contexto importa muito. O pensamento rápido é benéfico pra gente em muitas questões, mas ainda assim a gente tem que ter o controle sobre isso e saber em que momento é válido ou não. Mas é muito interessante a gente analisar esse duplo padrão moral. Aqui as pessoas tendem a achar o quê quando a mulher faz isso? Ela não tá fazendo algo errado, é uma brincadeira, porque é uma mulher. Entendeu? Ela tá brincando, é engraçado, enfim, ela só tava se divertindo. Então, esse duplo padrão moral é muito complicado. E isso me irrita muito nessa história. Eu não tô, obviamente, defendendo um homem que toque em mulher sem consentimento. Então, por favor, não seja desonesto intelectualmente pra tirar minha fala de contexto, tá? Eu tô dizendo, na verdade, justamente o contrário, né? Porque se o critério é consentimento, então você precisa ter coragem de aplicar esse consentimento, esse critério específico, na verdade, pra todo mundo. Sem anuência, gente, é um problema. Mas com anuência, a gente acaba ali a discussão sobre essa questão de importunação sexual. Eu posso achar vulgar, você pode achar vulgar, promíscuo, baixaria. Pra mim, isso é moralmente deplorável. As duas situações. Essa aqui é ainda pior ainda pra mim. Mas só que você tem que ser adulto. Você precisa entender o que é o seu sentimento, a sua reprovação moral de um crime de fato. Uma mulher, ela pode escolher uma coisa horrível pra vida dela. Péssima. Pode ser ali utilizado como um objeto sexual ali. O problema é dela, porque a escolha é dela, entendeu? Então, se vocês defendem essa parte, vocês têm escolha. Porque se vocês feministas defendem essa parte, vocês têm que defender as consequências das ações também. A autonomia tem uma parte que muita gente adora esquecer, que é responsabilidade, tá? Mulher adulta não é criança. E essa parte do consentimento não muda de significado ali dependendo do sexo que tá fazendo a porcaria da importunação sexual, não, beleza? Mas claro, obviamente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião e eu gostaria muito de saber qual é a sua. Então deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever nesse canal e me segue também lá no Instagram. Foi muito, muito bom conversar com você. Até a próxima e fica bem, tá?